A história começa com um garoto chamado Hibiki correndo desesperadamente por um vale vazio, fugindo para salvar a pele, enquanto um coelho com chifres o persegue. Ele não tem a menor ideia de como foi parar nesse pesadelo, nem do que o está perseguindo, então a situação toda parece ter caído de paraquedas na vida dele. Ele solta um grito perguntando que diabos de criatura é aquela, e nesse exato instante uma voz feminina responde, informando-o calmamente que é um coelho com chifres de nível 1. Ele não faz ideia de quem é a voz ou de onde ela vem, mas ele implora desesperadamente para que ela não o abandone, pois está realmente apavorado. O coelho salta de repente sobre ele, mas Hibiki consegue desviar no último segundo e cai em cima do bicho, esmagando-o acidentalmente até a morte. Ao mesmo tempo, no meio da floresta, uma elfa se move silenciosamente entre as árvores, quando uma voz masculina misteriosa começa a guiá-la, instruindo-a a seguir para o leste, pois algo incrivelmente valioso a espera por lá. De volta ao vale, Hibiki sente um alívio imenso por ter sobrevivido ao coelho com chifres, mas ainda não faz ideia de onde está, nem do que era aquela voz estranha. Para piorar, ele checa o celular e vê que não tem sinal nenhum, acabando com qualquer chance de pedir ajuda. Tentando não surtar, ele se convence de que a voz não era real, e que deve ter imaginado tudo. A fome logo aperta, e ele pensa rapidamente em comer o coelho com chifres, mas logo descarta a ideia, já que não tem como saber se é comestível. A voz de repente aparece de novo, analisando o cadáver e informando Hibiki que coelho com chifres é na verdade uma iguaria de alto nível, ótima para ensopados. Ao ouvir isso, ele decide que é melhor levá-lo por enquanto, mesmo que a ideia ainda revire um pouco seu estômago. Ele então começa a prestar mais atenção à voz misteriosa e percebe que ela só parece responder quando ele pergunta algo diretamente, então ele experimenta, questionando objetos aleatórios, tipo a mochila dele. A voz responde que é uma bolsa feita de materiais que não existem neste mundo. Ele continua testando com outros itens, e toda vez a voz entrega uma explicação precisa e detalhada. Juntando as peças, Hibiki se pergunta se a voz pode avaliá-lo também, então ele pergunta sobre si mesmo, e de repente, uma tela translúcida aparece à sua frente, exibindo todas as suas estatísticas. Enquanto ele examina tudo, como seu nome e idade, confere, mas o que realmente o deixa de queixo caído é o trabalho listado como avaliador provisório, o que não faz o menor sentido, já que ele estava vivendo a vida comum de um estudante do ensino médio até agora. Ele então pergunta à voz quem ela realmente é, e ela responde que é seu suporte de status, embora não possa revelar nada considerado informação pessoal. Hibiki acha isso super injusto, mas o que melhora um pouco o humor dele é ver a lista enorme de habilidades disponíveis para aprender. A habilidade de especialista chama sua atenção, então ele tenta ativá-la imediatamente, mas nada acontece. Pensando que é melhor começar com algo simples, ele decide iniciar o tutorial, só para a voz informá-lo de que o tutorial já estava rolando esse tempo todo. Hibiki não entende o que ela quer dizer, então ele desiste e decide testar na habilidade de Mapa Mundi, que imediatamente projeta um holograma brilhante bem na frente dele. Ele o estuda cuidadosamente e logo percebe que não é um mapa de verdade, de jeito nenhum. Ele só está mostrando o caminho que ele já percorreu. É aí que a ficha finalmente cai. Ele estava andando em círculos esse tempo todo. Então, assim que ele entende isso, usa-o corretamente para se guiar e segue em frente. Quando o sol começa a se pôr, ele nota uma estrada se estendendo abaixo dele, mas ele se empolga demais e tropeça, caindo de cara no pavimento de pedra. Enquanto se levanta, a voz declara calmamente que ele acabou de desbloquear o título de náufrago em outro mundo. Hibiki fica confuso por um segundo, mas esse pensamento é rapidamente deixado de lado. Um monstro enorme de repente surge sobre ele e ele está convencido de que é o fim, mas do nada, uma flecha mágica brilhante voa e derruba a criatura na hora. Ele se vira, incrédulo, e vê que veio de uma elfa parada numa rocha próxima. Pouco antes de ele se aproximar dela, a voz ativa sua função de fala para que ele possa tanto falar quanto entender a língua deste mundo. Depois de agradecê-la por salvar sua vida, ela se apresenta como Emilia. Hibiki nota as orelhas pontudas dela na hora e assume que ela está vestida como uma elfa. Então ele diz que gosta do cosplay dela, mas Emilia claramente não faz a menor ideia do que ele quer dizer. Ela então pergunta por que ele estava vagando pela campina devoradora de labirintos, e Hibiki explica sem jeito que ele meio que apareceu lá do nada, o que a deixa completamente chocada. A voz então faz uma avaliação completa de Emilia, e Hibiki fica chocado ao descobrir que ela é realmente uma elfa. Enquanto ele examina as estatísticas dela, fica ainda mais chocado ao saber que ela tem 56 anos de idade. Emilia continua explicando que a campina devoradora de labirintos não é um campo normal de jeito nenhum, mas um monstro que se disfarça como um. Ele nunca ataca diretamente, mas espera pacientemente que suas vítimas se esgotem enquanto vagam sem rumo, antes de engoli-las inteiras. E ouvir isso faz Hibiki perceber o quão perigosamente perto ele estava de virar a refeição dele.
Emília de repente abraça Hibiki e diz que ele se saiu surpreendentemente bem para um garoto tão jovem. Ela diz isso porque assume que ele tem uns 10 anos, mas quando ele a corrige e diz que tem 16, ela rapidamente se afasta e admite que nunca esperou que alguém da idade dele estivesse preso num corpo tão pequeno. Logo depois, a noite chega e eles montam um acampamento, onde Hibiki descobre que, neste mundo, você é oficialmente considerado adulto ao completar 15 anos. Depois de terminarem de cozinhar e comer o coelho com chifres, Hibiki pergunta a Emília onde eles realmente estão. Ela instantaneamente cospe o chá direto no rosto dele com uma pergunta tão ridícula. Constrangida, ela o limpa enquanto pede desculpas e explica que estão no reino de Abrastia. Hibiki diz que isso não significa nada pra ele, já que ele é do Japão, mas ela nunca nem ouviu falar, o que só solidifica a crença dele de que ele realmente foi transportado para outro mundo. Percebendo que ele deve se sentir isolado tão longe de casa, Emília gentilmente diz que o acompanhará até a cidade amanhã, e Hibiki a agradece sinceramente. Enquanto Hibiki dorme, Emília o observa em silêncio, e começa a acreditar que ele deve ser o tesouro precioso que o espírito lhe mencionou. Não muito depois dessa percepção, ela mesma lentamente adormece. Hibiki, enquanto isso, cai num sonho sobre sua vida antiga e revisita uma doce lembrança com seus 3 amigos mais próximos, Aman, Kyuko e Taiki, saindo na lanchonete onde Amane trabalha. Eles significavam o mundo para ele, mesmo que nunca perdessem a chance de zoá-lo por ser baixinho demais para um garoto de 16 anos. Então o sonho muda para o momento em que tudo mudou. Era o último dia de aula, bem antes das férias de verão, e assim que ele estava prestes a entrar numa sala, um clarão ofuscante o engoliu e no instante seguinte ele se viu neste mundo. Ele então acorda sobressaltado do sonho e pega o celular, imaginando o quão preocupados seus amigos devem estar agora. Quando ele levanta o olhar para o céu, nota estranhas formas verdes brilhantes flutuando acima. A voz os identifica e explica que fazem parte de uma barreira protetora especial que Emília criou para guardar a área. Hibiki respira fundo e aceita a verdade de que a magia realmente existe aqui, o que significa que ele realmente foi transportado para outro mundo. Tentando entender sua própria situação, ele pergunta à voz o que significa ser um avaliador provisório. A voz responde que é um papel concedido a ele por uma divindade, classificado como raridade B. Concede a ele a habilidade de avaliação, permitindo-lhe analisar e revelar as habilidades e atributos de qualquer alvo. No entanto, não oferece nenhuma técnica de combate, por isso se enquadra numa classe não combatente. Hibiki ainda está tentando processar tudo, então ele desiste de pensar demais e volta a dormir. Quando a manhã chega, Emília acorda primeiro e reflete sobre como ela resgatou Hibiki no dia anterior e acabou passando a noite ao lado dele, ao ar livre. Logo depois, Hibiki também acorda e juntos eles partem em direção a Lowell, a cidade mais próxima. Enquanto viajam pela floresta, Emília diz a ele que levará cerca de 1 dia e meio para chegar lá. Ela também o avisa que monstros rondam a área, mas o assegura de que ele não tem nada a temer, pois ela o protegerá. Ela fica genuinamente surpresa que Hibiki pudesse sequer detectá-los, e ele explica que é tudo por causa de sua habilidade de Mapa Mundi. Emília fica chocada ao saber que ele possui a habilidade de Mapa Mundi, já que ela tem uma classificação de raridade AAA. Mas quando ele casualmente adiciona que é um avaliador provisório, a reação dela é bem menos impressionada, e ela quase trata isso como uma piada sem graça. Hibiki honestamente não consegue entender por que a habilidade de Mapa Mundi é considerada uma vantagem tão grande, já que aos olhos dele, ela só rastreia onde ele já viajou e o alerta sobre monstros próximos. E Emília mal consegue acreditar que ele não entende o quão inestimável essa habilidade é para sobreviver num lugar como este. Hibiki então abre seu Mapa Mundi e pergunta se há algo perigoso por perto, e ele identifica um coelho com chifres de cristal nas proximidades. Os olhos de Emília brilham com a notícia, explicando que coelhos com chifres de cristal são incrivelmente raros e podem ser vendidos por até 200 moedas de ouro. Sem hesitar, ela agarra Hibiki e o incita a guiá-la diretamente até ele. Mantendo distância, eles seguem o rastro do coelho, enquanto Emília usa sua magia para ocultar a presença deles, mascarando tanto o cheiro quanto o som de seus movimentos. Hibiki fica completamente impressionado e elogia Emília por suas habilidades incríveis, mas ela rapidamente retribui o elogio, insistindo que ele é o verdadeiramente notável, graças à sua habilidade de Mapa Mundi. Ela explica que qualquer grupo de aventureiros teria sorte em tê-lo, e como a avaliação é uma profissão não combatente, ele poderia ficar seguro na retaguarda, apoiando os lutadores da linha de frente. Embora Emília esteja ansiosa para formar um grupo com Hibiki, ela não quer parecer desesperada demais, então decide demonstrar seus talentos e deixá-lo dar o primeiro passo. Ela levanta seu arco e mira, mas Hibiki nota que ela não tem flecha. Sorrindo, ela explica que como arqueira espiritual, pode criar flechas do próprio vento. Ela então forma uma flecha espiritual e a lança em direção ao coelho, mas a criatura desvia por pouco do tiro no último instante, deixando-a momentaneamente pasma. Percebendo que persegui-lo agora seria inútil devido à sua habilidade de fuga em alta velocidade, Emília se prepara para abandonar a perseguição. No entanto, quando Hibiki descobre que o coelho não pode ativar suas habilidades enquanto ataca, uma ideia o atinge.
Se ele conseguir atrair o coelho para atacá-lo, Emilia teria a oportunidade perfeita para golpear. Ela hesita, duvidando que um plano tão simples pudesse ter sucesso, mas Hibiki a tranquiliza, explicando que sua avaliação revelou que a criatura é bem burra, tipo uma pedra. Enquanto o coelho emerge para o campo aberto, uma parede de pedra de repente se ergue diante dele, assustando a criatura. Momentos depois, ele avista Hibiki deitado em cima de uma rocha e imediatamente morde a isca. E assim que ele avança, Emilia dispara seu tiro com precisão impecável, derrubando o coelho instantaneamente. Ela fica genuinamente surpresa que a estratégia tenha funcionado tão perfeitamente, notando que as paredes de pedra forçaram o coelho a um único caminho, não deixando escolha, a não ser atacar diretamente Hibiki. Ironicamente, o julgamento equivocado da criatura sobre ele selou inofensivamente seu destino. Pouco depois, a voz misteriosa informa Hibiki que suas habilidades subiram de nível, deixando-o intrigado, já que Emilia desferiu o golpe final. Ela esclarece que ele contribuiu ativamente, usando continuamente sua habilidade de avaliação e se colocando em perigo como isca, ganhando o aumento de nível através de seu papel vital na caçada. Em outro lugar, a divindade responsável por trazer Hibiki a este mundo observa seu progresso com satisfação. Ainda assim, a divindade lembra a si mesma que esta é apenas a fase do tutorial e que a jornada de Hibiki mal começou. Enquanto isso, na Guilda dos Aventureiros, vemos uma garota chamada Evil, que acabou de completar seu registro. A recepcionista a direciona para o quadro de missões, mas Evil explica calmamente que já tem sua primeira missão preparada e está procurando por algo realmente extraordinário. Depois de algum tempo, Hibiki e Emilia chegam à cidade de Lowell. Emilia rapidamente joga uma capa sobre ele porque a roupa dele chama muita atenção. O plano deles é simples: vender o chifre do coelho e usar o dinheiro para comprar roupas adequadas para Hibiki. Eles esperam pelo menos 200 moedas de ouro, o que pode até sobrar para armas e armaduras. Hibiki então casualmente se pergunta quanto vale uma única moeda de ouro, o que faz Emilia olhá-lo como se ele fosse um ET de novo. Então ele se volta para sua voz de suporte de status em busca de respostas, e ela calmamente explica a taxa de câmbio. Uma moeda de ouro equivale a cerca de 10.000 ienes. Isso é uma quantia ridícula de dinheiro. E de repente, a empolgação de Emilia faz todo o sentido para ele. Do nada, Emilia diz sem rodeios ao seu novo parceiro para parar de parecer um idiota ingênuo, de olhos arregalados e sem malícia nenhuma. Ela insiste que só está dizendo isso porque há muita gente por aí que ficaria feliz em enganar alguém como ele. Ela não enrola nem um pouco, e a forma como ela fala é tão dura que Hibiki decide em silêncio que ela provavelmente não tem muitos amigos. Quando chegam à Guilda dos Aventureiros, alguns aventureiros olham, questionando por que Emilia se juntou a um garoto. Ela explica calmamente que ele pode parecer jovem, mas na verdade é um adulto. Um grupo chamado Bandeira Prateada se aproxima e diz para eles ignorarem os falastrões de sempre, já que eles agem como idiotas de qualquer jeito, e eles partem depois de desejar boa sorte a ela. Emilia então se aproxima da recepcionista Jewel e diz que tem um item para vender. Eles são escoltados para uma sala separada, onde Hibiki imediatamente se distrai com o quão absurdamente musculoso o homem é. O cara percebe o jeito que Hibiki está olhando e flexiona os músculos de propósito. Ele declara orgulhosamente que seu físico é resultado de pura dedicação e esforço incansável. O nome dele é Balls Deliar e ele é o mestre da guilda. Hibiki o idolatra instantaneamente, enquanto as garotas parecem completamente confusas. Hibiki então admite que por mais que ele treine, nunca consegue resultados assim. Então Balls o aconselha a focar em construir seu Latissimus Dorsi primeiro. As garotas rapidamente perdem a paciência ouvindo-os pirar com rotinas de treino e encerram a conversa na hora. Quando Emilia revela o chifre, Balls fica chocado e imediatamente oferece 400 moedas de ouro por ele. Isso é o dobro do que Emilia esperava. Então Hibiki assume que ela aceitará de bom grado. Em vez disso, ele quase cai para trás quando ela retruca e diz a Balls para não insultar a inteligência dela. Ela recusa categoricamente e diz que não vai se desfazer dele por menos de 800 moedas de ouro. Eles discutem por um tempo, mas Emilia mal cede em sua exigência. Ela até o lembra que poderia simplesmente levá-lo à Guilda dos Aventureiros da capital e vendê-lo lá, forçando Balls a finalmente aumentar sua oferta para 700 moedas de ouro. Emilia sorri radiante com o valor final. E Jewel menciona com raiva que será deduzido direto do salário de Balls. Emilia está praticamente brilhando de orgulho, convencida de que essa vitória fará Hibiki formar um grupo oficial com ela. Então, depois de um infeliz incidente com o guarda-roupa dela, os homens são prontamente expulsos. Assim que ele está sozinho, a voz de suporte informa Hibiki que sua habilidade de tutorial agora atendeu aos requisitos para subir de nível. A habilidade de tutorial é algo concedido a pessoas com baixa taxa de sobrevivência. Ela permite que recebam assistência de uma divindade, ajudando-os a adquirir o conhecimento e as habilidades necessárias para permanecerem vivos neste mundo. Hibiki de repente ouve uma voz masculina, mas ele a ignora, assumindo o que deve ter imaginado. Ele conclui que essa habilidade existe para protegê-lo e percebe que ter chegado até aqui foi provavelmente graças à ajuda da divindade. A voz masculina então diz a ele para continuar o reverenciando, já que isso o motiva a se esforçar mais. Desta vez,
Hibiki tem certeza de que realmente ouviu e a voz declara abertamente que ele é a divindade que o apoia. Ele explica que está falando diretamente com Hibiki, mas não pode fazer isso quando quiser. Ele promete apoiá-lo o máximo possível, embora permanecer vivo e cuidar de si mesmo dependa, em última análise, de Hibiki. Assim que Hibiki começa a formar uma dúzia de perguntas em sua mente, a divindade desaparece. Logo depois, a voz de suporte anuncia que com a habilidade de tutorial subindo de nível, o suporte direto do guia chegará ao fim. Nesse momento, Emilia retorna e é informada de que lhe foi atribuída uma missão designada. A carta claramente a preocupa, e ela pede desculpas a Hibiki. Ela tem que sair da cidade imediatamente, já que não há como recusar um pedido de sua cidade natal. Ela também não pode levá-lo, o que significa que é aqui que seus caminhos se separam. Hibiki se sente desapontado e se pergunta em silêncio se Emilia era a guia que a voz mencionou. Em outro lugar, a garota chamada Evil continua procurando por aquele algo especial. Ela está lutando para localizá-lo, mas então uma ideia começa a se formar. Então, enquanto Emilia se prepara para partir, Hibiki a tranquiliza dizendo que ele vai se virar sozinho. Ela já fez mais do que o suficiente por ele, e ele se recusa a arrastá-la para baixo. Ele diz a ela que planeja tentar se tornar um aventureiro. Ele notou que há missões disponíveis até para funções não combatentes, e isso lhe deu esperança. Emilia está confiante de que eles se encontrarão novamente, e ela diz a ele para guardar a capa dela até lá. Hibiki brinca que ela pode precisar dela se tiver outro acidente com o guarda-roupa, e ela imediatamente sai correndo, morrendo de vergonha. Depois que eles se separam, Emilia inesperadamente encontra Ivel. Emilia explica que está com pressa porque precisa voltar para casa de última hora. Ivel entende instantaneamente que ela se refere à terra natal dos elfos, e revela que também está viajando naquela direção. Depois que Emilia partiu, Hibiki praticamente viveu na cama, dormindo e acordando a maior parte do dia. O celular dele tinha ficado sem bateria completamente, e ele ainda não tinha a menor ideia de como voltar ao seu mundo original. A divindade que uma vez falou com ele permaneceu em silêncio desde aquele único encontro, e Hibiki entendeu que revelar seu segredo a qualquer um estava fora de cogitação. Ele se recusou a arriscar chamar atenção para si mesmo, então decidiu ficar calado sobre de onde realmente veio. Antes de sair para jantar, ele reflete sobre o fato de que a única coisa que o mantém à tona é o ouro ganho com a venda do chifre. Esse dinheiro não vai durar para sempre, o que significa que ele precisa começar a procurar um emprego logo. Ele começa a se perguntar do que realmente é capaz, então ele verifica suas estatísticas. Inseguro de quão fortes elas realmente são, ele pergunta sobre elas, e a voz de suporte o aconselha a não tentar combate solo. Ele então fica empolgado ao ver que ganhou um novo título, mas a empolgação some rapidinho. O título é Matador de Senhoras Mais Velhas, e ele não faz a menor ideia do que isso significa. Além disso, ele ganhou duas novas habilidades, Contrato e Livro Médico. A voz explica que ele pode absorver o conteúdo do livro médico lendo-o, mas se ele pretende realizar tratamentos médicos avançados, ela sugere fortemente ler cada página. Ela o avisa que uma vez que ele começar, não conseguirá parar no meio do caminho, mas Hibiki ignora. Ele pensa que pode ser bem útil, então decide ler o livro inteiro. A voz suspira tipo, lá vamos nós, antes de iniciar o processo. Hibiki se pergunta quanto tempo levará para ler tudo aquilo, mas não é nada, nada mesmo, como ele imaginou. Em vez de folhear casualmente as páginas, o conteúdo inteiro é enfiado à força em seu cérebro de uma só vez, e ele solta um grito de pura agonia. Enquanto isso, uma empregada, a Estélia, rastreia a Emalia. Emalia cumprimenta calorosamente sua leal atendente, que chegou para escoltá-la de volta. Ela apresenta a Ivel, e Ivel imediatamente assume que eles formaram um grupo juntos. Alguns dias depois, a voz de suporte anuncia que o estudo do livro médico foi finalmente concluído. Completamente exausto, Hibiki se lembra que ainda precisa ir às compras. Ele compra uma armadura novinha e pensa em como aquela experiência com o livro médico foi realmente brutal. A voz então explica que cada habilidade vem com seu próprio método único de aquisição. Hibiki agradece a Status Support Sun, mas logo se cansa de dizer um nome tão comprido. Ele se pergunta em voz alta se pode chamá-la de Sapo-chan em vez disso. Ela fica em silêncio por um momento, e fica óbvio que ela realmente gostou quando responde que Sapo aceita a proposta. Depois disso, o grupo Bandeira Prateada invade a Guilda dos Aventureiros em completo e total caos. O Capitão mal está se aguentando, porque ele e um lobo rubi prateado acabaram se matando no exato mesmo momento. Sangue continua jorrando dele sem parar, e seus colegas de equipe estão rezando para que o mestre da guilda consiga de alguma forma fazer um milagre. Mas a sorte não está do lado deles, e são informados que o Bolas está atualmente fora da cidade. Eles explicam em pânico que já usaram absolutamente todos os feitiços de cura que conheciam, mas ainda assim, nada funcionou. Hibiki nota o quão severa é a perda de sangue, e ele começa a se perguntar se a habilidade do livro médico pode realmente salvá-lo.
Sapo de repente o interrompe e afirma que ainda existe uma possibilidade. Hibiki pergunta ao grupo se eles estão dispostos a deixá-lo tentar, e eles imediatamente questionam se ele é sequer um curandeiro. Ele admite que é, na verdade, um avaliador, o que os deixa ainda mais duvidosos de que ele possa fazer algo útil. No entanto, ele esclarece que também possui uma habilidade médica, então eles relutantemente concordam em correr o risco. Hibiki então ativa a biohabilidade, e Sapo aciona a função do livro médico, conhecida como Exame. Através disso, ele descobre que o homem tem veneno Dited circulando em seu corpo. É uma toxina derivada de ervas venenosas, e isso torna quase impossível estancar o sangramento. O homem tem aproximadamente 5 minutos restantes, então Hibiki pensa desesperadamente em como tratá-lo. Sapo explica que será necessária uma restauração completa, incluindo a regeneração do braço e da perna que ele perdeu. Ela aconselha usar Hypercure e Perfect Heal, mas essas são habilidades de nível avançado que exigem 650 de poder mágico, e o problema é que o Hibiki só tem míseros 56 de MP. Todos ficam ansiosos, então Hibiki lhes diz que o sangramento não pode ser parado por causa da toxina. O veneno deve ser eliminado primeiro, e só então seus membros perdidos devem ser restaurados. Hibiki pergunta freneticamente se alguém presente pode conjurar Hypercure ou Perfect Heal, mas nenhum deles consegue. Agora restam apenas 4 minutos, e ele se esforça para pensar em qualquer solução possível. Naquele momento, Sapo sugere usar uma habilidade técnica chamada Contrato. Se ele pedir para que outros canalizem temporariamente seu MP para ele, Hibiki será capaz de realizar o tratamento usando o poder mágico combinado. Um simples acordo verbal será o suficiente, e isso lhe concederá acesso a esses feitiços avançados. Hibiki rapidamente entende a ideia e pede a todos para formarem um contrato com ele. Ele explica que eles só precisam emprestar-lhe uma porção do poder mágico deles, e com isso, ele poderá salvar o líder deles, o Jade. Ninguém ali jamais havia encontrado algo assim antes, mas não há espaço para perguntas. Eles estão frenéticos para salvar seu companheiro, então concordam em estabelecer o contrato. E juntos eles conseguem canalizar um pouco de poder mágico para Hibiki. Mas ainda faltam 174. Jolie então se aproxima, querendo muito contribuir e se voluntaria para se juntar ao contrato também. Seba esclarece que isso pode ser feito, e Hibiki simplesmente precisa anunciar que membros adicionais estão sendo incluídos. Hibiki declara que vai expandir o contrato para incluir outra parte, o que permite a Jewel participar. Ela transfere mais 273 de poder mágico, e finalmente Hibiki tem o suficiente para ativar o Hypercure. O Hypercure remove o veneno e imediatamente depois, Hibiki conjura o Perfect Heal. Um brilho radiante rompe do corpo de Jade enquanto Hibiki se esforça muito além de seus limites para restaurá-lo. Quando a luz se apaga, Sapo anuncia que os membros perdidos do líder foram completamente regenerados. A restauração completa é um sucesso total e todos soltam um suspiro de alívio. Hibiki, no entanto, está completamente exausto de tanto se esforçar e ele simplesmente cai no chão inconsciente. Enquanto está desacordado, Hibiki sonha com uma época em que uma de suas amigas o repreendeu. Ela estava brava porque ele sempre agia primeiro e pensava depois. Ela o lembrou da vez que ele pulou na água para resgatar um cachorro que estava se afogando e da vez que ele subiu para salvar um gato que estava preso em um telhado. Ela o avisou que nem sempre haveria alguém ali para tirá-lo do perigo e que ele precisava ser muito mais cauteloso. Ele é subitamente trazido de volta à realidade quando o Sapo o informa que seu nível de trabalho subiu do nível 2 para o nível 5. Sua habilidade técnica de contrato também avançou do nível 1 para o nível 2. Hibiki tranquiliza Joel, dizendo que está se sentindo bem agora e pede desculpas por ter causado problemas. Joel rapidamente nega que ele tenha sido qualquer problema, lembrando que ele salvou o irmão mais novo dela, o Jade, e ele também é profundamente grato. Hibiki se recusa a levar todo o crédito, enfatizando que ele não poderia ter tido sucesso sem que todos compartilhassem a força deles com ele. Jewel insiste que só funcionou por causa dele e diz para ele aceitar a apreciação deles. Ela então revela que impôs um silêncio estrito sobre o incidente para que os rumores não se espalhem. Hibiki se sente aliviado, mas ainda assim, ele está curioso sobre o raciocínio dela. Joel explica que possuir a habilidade de usar Hypercure e Perfect Heal é algo quase inédito. Se a notícia se espalhar, é certo que alguém tentará se aproveitar dele para obter lucro. Para evitar que isso aconteça, Joel sugere que ele considere se juntar a um grupo de aventureiros. Ele estaria muito mais seguro cercado por lutadores confiáveis. Hibiki não tem certeza se ele sequer permanecerá na cidade depois de tudo isso, e ele não quer se impor a ninguém. Ainda assim, ele entende que como alguém que não pode lutar, ter alguma proteção pode ser bem sábio. Joel menciona que existe outra opção também, que seria empregar um guarda-costas pessoal. Em outro lugar, dentro de uma cela de prisão, uma jovem se agarra firmemente a uma fera temível. A criatura a tranquiliza, dizendo que ela não deve ter medo, prometendo que vai despedaçar qualquer um que ousar machucá-la. Obrigado por assistir. Se você gostou do nosso resumo e está super animado para o próximo episódio, não se esqueça de curtir, se inscrever e, claro, ativar o sininho de notificações para não perder nossos resumos diários.